Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Obrigado aí, a família da fé, a família que está reunida, né? Glória a Deus pela sua vida. E daqui a pouco vai ter um corte aí pra gente tremendo, tá bom, queridos? Vamos falar sobre Mateus 24:34. É tão bom, né? É bom falar de Mateus 24:34 porque nós hoje não esperamos o apocalipse lá de João, né? É claro que passamos por momentos difíceis, e por falar em passar por momentos difíceis, nós só reinamos em cima das dificuldades, né, abençoados? Por isso que nos chega à nossa vida situações, né? Situações que chegam às nossas vidas, ela vem para nos colocar dentro do reino mesmo. E é nessas situações que nos mostra se estamos de fato reinando em vida ou se só estamos jogando palavras ao vento. A ideia é que você reine em vida. E por falar em reinar em vida, eu quero mandar um abraço aí para a abençoada Sônia Oliveira, de Feira de Santana, que está passando aí por uma dessas leve e momentâneas tribulações, né? Mas com certeza a abençoada já declarou a sua vitória, né? Ela falou comigo: André, eu estou passando isso aqui, mas a vitória é nossa. Claro, a vitória é nossa e nós somos mais do que vencedores, né? Então um beijão no seu coração, tá bom, Sônia? Estamos aqui orando por você. Ao citar você, eu recebo que tudo esteja resolvido na sua vida, eu recebo que as portas se abram aí para situações, tá bom, querida? E a abençoada aí falou: olha, André, mas quando tiver tudo em paz eu vou voltar para lá. Não sei nem se ela vai participar hoje, né? Mas se participar, seja bem-vindo. Também quero mandar um abraço para a abençoada Lúcia, lá de Picos, no Piauí, né? Sempre tá mandando uma mensagem para mim que edifica muito a minha vida, né? Glória a Deus pela sua vida, tá? Eu quero avisar vocês aí que ainda não se inscreveram em nosso canal. Vamos lá, vamos nessa. Se inscreva hoje mesmo, querido. Olha aí, ó. Somos hoje uma família, estamos chegando a quase 24 mil. Sabe o que é isso? 24 mil abençoados, glória a Deus. Vamos chegar nos 144 mil? Vamos, 144 mil eleitos pelo Senhor para entender essa palavra maravilhosa. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like. Se você quer que essa plataforma te avise, é só tocar o sininho, não é verdade? Comentem à vontade, sejam elegantes seus comentários. Eu estou vendo aí que os abençoados estão numa elegância tremenda, até mesmo aqueles que não concordam 100%, não concordam em nada que nós falamos, estão sendo bastante elegantes, estão entendendo o momento, né? O momento realmente é de você pensar. Se esse canal tem feito você pensar, vem para cá, fica aqui com a gente, que a gente com certeza teremos mais temas aí para você pensar. Tá bom? Meus queridos irmãos, tá aí. Não posso deixar de falar no nosso livro, o nosso bebê. Tá aí o primeiro de muitos que ainda virão. Eu recebo que virão muitos livros, sem ser esse daí. Virão outros, e outros, e outros, e outros. Bom, abençoados, está aí o livro A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso. Eu quero avisar os abençoados que adquiriram, já mandei já essa semana. Entre hoje e amanhã já estou mandando o código de rastreamento dos correios para vocês, tá bom? Calma. Calma que vocês vão ter essa obra nas mãos de vocês e vocês verão o potencial, o poder que esse livro tem em nos colocar em uma outra glória, né? Inclusive vamos falar um pouquinho sobre as doutrinas, né? Vamos falar sobre a escatologia daqui a pouco. É uma outra invencionice do sistema religioso que somente deturpa a palavra. Mas se você quiser adquirir esse livro, entre em contato comigo hoje mesmo que eu te passo aí como você vai fazer para adquirir essa obra, tá bom? E eu creio uma coisa, para as pessoas aí que é do sistema religioso e lê esse livro, eu desafio, você nunca mais vai ser o mesmo. Eu desafio você aí, tá bom, querido? É isso aí. Bom, abençoados, estamos então agora para o tema, como o tema está para nós, né? O fato é que hoje, para nós, a escatologia, a vinda de Jesus está consumada. Está consumada, ela foi predita no Antigo Testamento, foi profetizada por quem viria, pelo próprio Senhor Jesus, e vimos o seu cumprimento em Apocalipse. E hoje os cristãos, toda a cristandade hoje no mundo, se dividem em 3 pensamentos básicos, tá? O primeiro, que é um grupo maior, quase que 99% hoje dos cristãos, chamamos esses de cristãos tradicionais, que estão no sistema religioso, sistema denominacional, né, porque cada um ali pensa de uma forma diferente. Então, esses creem que a segunda vinda de Jesus ainda acontecerá em um futuro incerto. Há um grupo pequeno,
Porém, hoje, com o avanço principalmente da tecnologia e a liberdade de expressão e sites como o YouTube estão ajudando a difundir esses pensamentos. E esse grupo, que também é pequeno, crê que realmente aconteceu a segunda vinda de Cristo no ano 70 depois de Cristo, sendo que creem ainda que ainda haverá um acerto de contas, né? Jesus ainda vai vir fazer um grande tribunal, onde as pessoas pagarão ali pelos seus erros, outros serão agraciados pelos seus acertos, e haverá a destruição do mundo. Esses creem numa terceira vinda de Cristo, não há base bíblica para sustentar que Jesus virá a terceira vez. Então isso é da cabeça do homem. É claro que entre esses dois grupos que eu citei para vocês, eles se dividem, tá? Eles se dividem ali entre si em grupos. Mas não é o nosso foco nessa mensagem, por isso nós não vamos explorar isto, podemos falar em outra mensagem, tá bom? E existem nós aqui que cremos que toda a Bíblia está 100% cumprida, ou seja, estamos em novos céus e nova terra, e o que nos resta é o quê? É reaprender a viver, vivendo a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Então hoje vamos analisar a expressão usada por Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 36, em Mateus capítulo 24, versículo 34, também Jesus falou isso em Marcos capítulo 13, versículo 30, e Lucas capítulo 21, versículo 32, que diz que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Baseados nisto, vamos apresentar os dois pensamentos cristãos, ou vamos apresentar dois pensamentos cristãos acerca dessa passagem. E claro, vamos apresentar também o nosso pensamento sobre o assunto. Afinal, o que Jesus quis dizer com essa frase? Será que todos os sinais que ele mencionou já se cumpriram? Ou será que tudo isso ainda vai se cumprir? É isso que você vai ver. Vem para a graça que eu te explico. Então vamos falar agora do primeiro pensamento, né? O primeiro pensamento, muitos cristãos pensam dessa maneira, que essa frase que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 34, é que tudo isso ainda vai se cumprir. Eles creem que 100% do que Jesus falou ainda vai se cumprir. Vamos observar a palavra lá, que Jesus disse, né, em Mateus capítulo 24, versículo 34. E ele disse ali, ó, em verdade vos digo que não passará. E essa palavra passará, ela é do grego geneia, tá? Ou geneia, ou gênia, sem que tudo isto aconteça. Então eu já deixei para vocês o entendimento dessa palavra geração em grego, que diz o original do grego ali, desse capítulo de Mateus 24, versículo 34. E ela quer dizer que uma geração. Se ela vê repetido duas vezes, ou com uma palavra com conotação de tempo, praticamente indica infinito de tempo, tá bom? Então, abençoados, é claro, Jesus falou, né, de geração em geração. Então, quando Jesus fala assim de geração em geração, ele está dizendo o quê? Que não tem um limite de tempo, é de geração a geração, que não é o caso aí, tá bom? Então, vocês precisam ter isso aí, abençoados, em mente, sempre quando vocês forem estudar essa passagem, e vocês têm que ter isso aí em mente. E esse grande número de cristãos que pensam assim, quase que a totalidade toda da cristandade, crê que as palavras de Jesus ainda vai se cumprir em um futuro incerto. Segundo esse ensino, afirmam que Jesus não está dizendo que os sinais deveriam ser cumpridos naquela geração, na geração que ouviu o discurso dele, né? Então eles negam que Jesus tenha falado isso para aquela geração. Ao invés disso, dizem que ele está profetizando acerca de acontecimentos que se cumprirão ainda, depois de milhares de anos. É por isso que eles vêm sempre a público, né? Quando hoje, por exemplo, vai ter um evento também da Lua, até poderia ter falado isso um pouquinho melhor, vamos ter um acontecimento, mas eu acho que os céus brasileiros estão todos encobertos. Você é na tua cidade aí, procura saber, tá bom, abençoado? Vai ter um evento aí da Lua também hoje, que com certeza amanhã os cavaleiros do Apocalipse estarão aí com seus canais de YouTube apontando para um possível final do mundo. Então eles agem assim. Todos os acontecimentos o que é ligado a essas coisas de lua, de tempo, como aconteceu o gafanhoto, como aconteceu aí a pandemia, que eu venho sempre falando sobre isso, e todas essas coisas, eles vêm dizer
que isso aí é porque está acontecendo o que Jesus falou em Mateus 24:34. Por exemplo, tem um teólogo, ele é pré-milenista, chamado James Hamilton, disse que a frase "esta geração" significa um tipo de geração. Dessa forma, então, da forma de James Hamilton, esse texto aí, Mateus capítulo 24, versículo 34, teria que ficar assim, ó, segundo ele. Tá ali, olha. Em verdade lhes digo que esse tipo de geração não passará, sem que tudo isto aconteça. Isso quer dizer, irmãos, que todos os sinais de Mateus 24, aí, segundo o que Hamilton falou, tá? Não é o corredor de Fórmula 1, os sinais de Mateus 24 devem se cumprir em alguma geração do futuro, que não sabemos exatamente qual será. Se for a nossa geração desse século, do século 21, então não passará esta geração. Se for a geração do século 22, então não passará aquela geração. E assim sucessivamente. Vocês estão percebendo o engodo que isso é? Veja, isso é segundo a sua opinião. A opinião de James Hamilton. A geração que não passará é aquela que vai presenciar o cumprimento dos sinais de Mateus 24, ou seja, é indefinidamente e em um futuro incerto. Uma verdadeira descontextualização do texto. E aqui inverte-se os papéis que Jesus falou. Ou seja, esse texto coloca Jesus como servo. E ele ainda completa nessa frase aqui, ó. Essa frase aqui é dele, que eu separei para mostrar a vocês. Ele completa usando isso aqui, ó. Não sabemos em qual geração isso vai acontecer. Mas a geração designada por Deus não vai passar. As pessoas daquela geração vão presenciar tudo. Então, não foi a geração de Jesus, porque essa já passou. Todavia, meus irmãos, a verdade é que não há nenhuma base bíblica para dizer que a frase "esta geração" significa um tipo de geração. Não é isso que o texto está dizendo. Vamos voltar ao texto? Vamos agora a Marcos capítulo 13, versículo 30. Olha o texto aí. O texto está aí, ó. Não passará esta geração. E a palavra ali continua sendo a mesma. Palavra em grego. E mesmo nesse texto aí encontramos a palavra geneia, ou gênia, que quer dizer geração. Então isso é uma tentativa de fugir do verdadeiro significado da frase. Vocês estão entendendo, abençoados? Coloquei aqui uma outra, Mateus capítulo 21, versículo 32, né? E diz ali, olha, se Jesus estivesse se referindo a alguma geração, séculos ou milênios depois, ele teria dito o seguinte, se isso aí tivesse certo no contexto de Hamilton. Em verdade vos digo que não passará aquela geração sem que tudo isso aconteça. Mas não é isso que o texto original diz, nem foi isso que Jesus quis dizer. Olha, meus queridos, isso é muito problemático quando alguém muda o conceito de uma expressão bíblica, só para que o seu sistema de pensamento faça sentido. É isso que está acontecendo aí. É em cima disto que está quase 100% da cristandade. Meus queridos, fazer isto, mais uma vez eu falo, é querer falar mais alto que Deus. Tá bom, amados? Então essa que nós acabamos de ver agora é a primeira maneira que eu apresentei para vocês. Como o sistema religioso pensa sobre o texto de Mateus capítulo 24, versículo 34. Agora a pergunta que fica é a seguinte: se eles mudaram aqui na segunda vinda de Cristo, comprovadamente, e também na doutrina do inferno, principalmente para quem adquiriu o livro aí, ou para quem já tem o conhecimento, o que eles não fizeram com todas essas doutrinas deles? Vocês estão entendendo? Isso aí fica para você pensar, tá bom? E procurar aí, se você quiser procurar pela história, né? A história dessas doutrinas. Existem hoje livros que falam sobre a história das doutrinas. Inclusive, eu quero falar aqui mediante, eu já vou vir trazendo aí também mais um livro sobre a história das doutrinas, tá bom, queridos? Vocês não perdem por esperar, tá legal? Vamos agora ao segundo grupo de estudiosos que eu destaquei aqui, e eles afirmam que a palavra geração significa raça. E ele se refere especificamente à raça judaica.
Dessa forma, então, o versículo deveria ser traduzido assim, olha. Mateus 24, 34. Olha como é que ele deveria ser traduzido. Tá aqui, ó. Se isso aí é verdade, deveria ter sido traduzido assim. Em verdade, lhes digo que a raça judaica não passará sem que tudo isso aconteça, segundo o pensamento do cristianismo tradicional. Sim ou não? Mas o texto que estamos vendo não fala disso, né, queridos? Não fala. Vamos tentar, então, entender essa lógica deles, ok? Então, perceba, de acordo com essa opinião, queridos, a raça judaica será preservada por Deus, para que ela veja o cumprimento de todos esses sinais. E tendo em vista que a raça judaica tem sido preservada, ela ainda existe no mundo, no decorrer da história, fica evidente que os sinais proféticos de Mateus 24 ainda vão acontecer. E isso é segundo a lógica deles, segundo o pensamento deles. Tudo se encaixa, não é verdade, abençoado? É ou não é verdade? Porque a raça judaica sobrevive até hoje. Está aí no mundo. Então eles afirmam que Mateus capítulo 24 ainda vai se cumprir. Essa ideia de que a palavra geração significa raça se tornou bastante popular por meio de notas de uma Bíblia de referência chamada Scofield. Já ouviram falar da Bíblia de Scofield? Anota esse nome, tá bom? E o nome dessa Bíblia aí. Scofield cita alguns léxicos da língua grega, dizendo que eles concordam que a palavra grega deve significar raça e não geração. Ou seja, reuniram um grupo de teólogos, né? E ali resolveram simplesmente que a palavra geração significa raça. Como diz aqui, olha, Mateus 24, 34, que eu coloquei para você, segundo Scofield, tá aí. Tá aí. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, mas só que ali continua sendo gênia. E não raça, mas eles mudaram. E no final tá ali, olha, a multidão inteira de homens vivendo ao mesmo tempo. É isso que eles querem dizer. No entanto, diferente do que foi dito por Scofield, um dos teólogos que ele cita disse que a palavra grega gênia deve significar raça e não geração. E, portanto, por causa dessa dedução dele, Mateus 24, 34 é melhor traduzido como raça e não geração. Porém, se Jesus estivesse falando de uma raça específica, abençoados, Mateus teria utilizado outra palavra grega, é ou não é? Que expressa com exatidão a ideia de raça. Eu vou colocar qual seria essa palavra aí, para que vocês fiquem ligados. A palavra seria isso aí, ó, genos. Mas lá no texto não quer dizer genos. Ele teria usado a palavra grega genos, que significa descendência, nacionalidade e assim por diante. Outros autores bíblicos usaram essa palavra grega genos para transmitir a ideia de raça, sendo que em Mateus, em Marcos e Lucas não fala isso. Por que esses escritores não escreveram a palavra genos ao invés de gênia, que é o texto original? Já que ele supostamente se referiu à raça judaica. Sabe qual é a resposta, abençoado? É porque ele estava falando da geração do tempo de Jesus, não da raça judaica. Esse é o texto. Essa é a grande verdade. Mas eles querem inverter os textos bíblicos para caberem dentro dos seus devaneios. Portanto, e sem sombras de dúvidas, quando Jesus disse que não passará esta geração, atenção, sem que tudo isso aconteça, ele está dizendo o seguinte: todos os sinais que acabei de mencionar, deixa eu ver se eu separei aqui. Tá aqui, ó, separei. É como se fosse parafraseando. Todos os sinais, Jesus falando, que eu acabei de mencionar vão se cumprir nessa geração. Dentro do contexto bíblico, querido. Isso é dentro do contexto bíblico e não no imaginário humano. Ou seja, nessa geração que está me ouvindo, disse Jesus, é nessa geração do século I, na geração de vocês, do século I, e não de um futuro incerto e indeterminado. Vocês estão entendendo, abençoados? Sendo assim, Mateus capítulo 24, que é uma passagem profética, ela se cumpriu no passado, na geração de Jesus e dos apóstolos. Esse texto não é uma previsão acerca do que vai acontecer em um futuro próximo. Nós que vivemos depois do cumprimento profético de Mateus 24, olhamos para esse texto e entendemos que ele se tornou história.
Mesmo assim, esse texto nos ensina o quê? Que a palavra de Deus não pode falhar. Tudo que Jesus disse realmente aconteceu, e ele não é mentiroso e nem muito menos um falso profeta. Porque ao querer inverter os textos escatológicos, eles derrubaram Jesus e o chamam o quê? Até hoje de falso profeta. Ele errou, ele mentiu. Mas o nosso eterno Jesus disse isso aqui para ficar bem claro, queridos. Olha aqui que Jesus falou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, depois dessa mensagem gloriosa, que nos dá a firmeza, né, de continuar mostrando ao mundo incansavelmente que ele já veio há 2000 anos atrás, e o que estamos fazendo aqui hoje é ressignificando as coisas, é entendendo melhor como viver no reino de Deus, como viver essa liberdade gloriosa, como se relacionar com as pessoas, como se relacionar com o meio ambiente. Tudo isso estamos ressignificando nos dias de hoje. Então, meu amado irmão, se você gostou dessa mensagem, deixe seu like, comente a sua opinião, respeitosamente, tá bom? Obrigado a todos vocês e graça e paz, e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.